Caros irmãos, sem dúvida um dos temas mais tratados aqui nesses devocionais diários é sobre oração. E eu tratarei novamente porque acredito ser um tema central da nossa fé, principalmente no tocante à nossa condição enquanto aqui na Terra. E eu quero trazer um aspecto diferente de outros vídeos. Eu quero mostrar o poder que a oração tem de mudar circunstâncias, de mudar realidades, de mudar sentenças. O poder que a oração tem de operar milagres. É claro que quem opera o milagre, de fato, é Deus. Que quem é poderoso, onipotente, onisciente é Deus. E que a nossa fé não deve ser colocada na oração, mas em Deus. Só que Deus opera milagres, Deus manifesta sua onipotência, onisciência, onipresença, muitas vezes em resposta às orações do seu povo. E nesse sentido, elas são poderosas. E abordar essa parte para instigar você a não desprezar a oração, a ser fervoroso na oração, a insistir na oração, porque ela tem um poder e um alcance que nem outra coisa, nem ninguém jamais conseguiu e conseguirá ter. Ela muda sentenças, decretos, realidades. E haveria dezenas, centenas de textos que eu poderia usar mostrando isso, mas eu vou usar o que está em Isaías 38, a vida do rei Ezequias. Está escrito no capítulo 38, verso 1, naqueles dias Ezequias adoeceu de uma doença ou de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Veja só, Isaías foi até ele trazer uma profecia, mas dentro dessa profecia havia uma sentença. E quem eram os profetas? Os profetas eram só instrumentos, onde Deus falava, Deus comunicava a sua palavra. E aqui Deus dá uma sentença para Ezequias: você vai morrer, sua vida acabou. Veja só, uma sentença. Qual a reação de Ezequias diante dessa sentença? Verso 2, então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele usou a ferramenta que eu acabei de dizer para você, a das mais poderosas que o crente tem, a oração. Orou e disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos seus olhos, e chorou muitíssimo. Essa foi a reação de Ezequias diante da sentença, e uma sentença de morte. Ele orou, ele intercedeu, ele marcou uma audiência com Deus e ele pediu a Deus: revoga esse decreto, poupa minha vida, muda essa sentença, muda essa circunstância. Agora vamos ver a resposta de Deus, a reação de Deus diante da oração de Ezequias. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz Ezequias, assim diz o Senhor, Deus, o Deus de Davi teu pai, ouvi tua oração e vi tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria,
a ti esta cidade e defenderei a cidade. Veja só, Deus mudou a sentença de Ezequias. Deus anulou o decreto de morte que estava sobre Ezequias. Deus cancelou a sentença de morte de Ezequias. E detalhe, não foi a sentença dada por uma Suprema Corte, não foi a sentença dada por um chefe de Estado, não foi a sentença dada por um ditador, não foi a sentença dada por um rei. Deus anulou uma sentença dada por Ele próprio, um decreto que Ele mesmo promulgou. O próprio Deus voltou atrás, não queria fazer com Ezequias. E qual foi a causa desse decreto ter sido mudado? A oração de Ezequias, a intercessão de Ezequias, o poder da oração, a fé de Ezequias, colocada num Deus misericordioso, amoroso, longânimo, benigno, gracioso, e manifestada através da sua poderosíssima, fervorosa intercessão. Irmãos, nós estamos perdendo a batalha porque a igreja moderna parou de orar. Estamos perdendo a batalha porque a igreja moderna sequer sabe orar. Estamos perdendo a batalha porque estamos tentando resolver tudo no grito, na coação, nas mídias sociais. Digitamos demais, gravamos vídeos demais, participamos de conferência demais, escrevemos artigos demais, pleiteamos demais, berramos demais, fazemos protestos demais e oramos pouquíssimo ou quase nada. Como é que vamos ver grandes prodígios, grandes maravilhas, como estas e tantas outras, como a de Josué, que fez o sol e a lua parar em resposta à sua oração? Elias, cerraram-se os céus e pararam de chover, e depois de 3 anos e meio choveram, através da oração de Elias. E aqui Ezequias, um decreto dado pelo próprio Deus. Estamos vivendo dias difíceis nesse país, e viveremos dias ainda mais difíceis. Viveremos dias difíceis no cenário político, cultural, social. Tragédias naturais ainda virão, problemas pessoais que nós teremos que enfrentar em nossa família, com os nossos filhos. O assédio que eles estão recebendo, o ataque do inimigo, usando todos os setores da sociedade. É uma guerra épica, com principados e potestades de todas as hordas do inferno, fazendo uso de homens, instituições, organizações, veículos de comunicações, bombardeando com artilharia pesada a Igreja de Cristo, no geral, ou o cristão no individual. E se nós não orarmos, seremos massacrados nessa batalha. Nós não avançaremos nessa batalha. Não permaneceremos de pé nessa batalha. Então, eu convoco você a observar novamente, praticar o exercício espiritual mais elevado que existe, a oração. Eu não estou dizendo aquela antes da refeição, nem aquelas 5 minutos antes de dormir, de forma sonolenta, mas se trancar no quarto, o quarto de guerra, ter um momento específico para estar sós com o Senhor e se debruçar diante dele e apresentar todo o coração com clamor, gemidos, lágrimas diante do trono da graça, clamando a Deus proteção, clamando a Deus que muralhas caiam, que poderes malignos caiam, que poderosos ruam, orando, cobrindo a nossos filhos com oração, esposa, pais, marido, igreja, nação, crianças inocentes, orando para que o braço de Deus atravesse as fronteiras e cesse a guerra e proteja os inocentes e faça justiça
sobre os perversos. Vamos orar. Vamos orar. Igreja de Cristo é um chamado à oração.